Meus eleitos amigos, boa tarde. Eu queria saudar todos com muita alegria por mais essa tertúlia que todos vocês estão nos prestigiando. Eu queria também saudar de modo fraterno os nossos ex-presidentes que aqui se encontram, que é o Luiz Franco e o José Luiz Gomes Amaral. Muito grata a presença de vocês aqui também. E queria saudar em nome de todos dois acadêmicos antigos que aqui se encontram, que não costumam vir tão frequentemente, que é o Miguel Luiz Antônio Modolin e o Sebastião André de Felice. Sejam muito bem-vindos. Em nome de vocês, eu queria cumprimentar a todos. Normalmente agora seria um momento reservado ao nosso apoiador, né, a Vulcanic, mas eu conversei com ele e falará depois, para que a gente deixe mais uns 2 minutinhos aqui para o palestrante depois conseguir almoçar um pouquinho mais. Eu queria falar um pouquinho. Aí também queria saudar aqui muito agradecer o querido confrade Ramiro Corleone, né, porque eu cheguei ao professor Samir por intermédio do Ramiro Corleone. Agradeço muito pela indicação e também a sua presença aqui também. Para aqueles que são cirurgiões, o nome do professor Samir Haslan é um nome nacional, né, de referência nacional. E queria falar algumas palavrinhas introdutórias, mesmo porque o currículo dele é extenso, né? O professor Samir, ele é natural do Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, veio para São Paulo, se radicou aqui nessa cidade e aqui se notabilizou também. E alavancou a cidade também do ponto de vista médico. Ele se graduou na Faculdade de Médicas da Santa Casa, em 69, e dedicou-se à carreira universitária. Teve uma formação tanto quanto a minha eclética. Ele fez o mestrado na tradicional Escola Paulista de Medicina, fez o doutorado na Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa e galgou a sua livre docência na Unicamp. E dedicou-se integralmente à carreira universitária na Santa Casa. Chegou a professor titular de cirurgia e depois, não bastasse isso, ele foi para o Hospital das Clínicas, para a Faculdade de Medicina, e lá também galgou a condição de professor titular. O professor Samir se notabilizou no Brasil, particularmente na cirurgia de urgência e cirurgia do trauma. E ele teve também uma vida associativa muito grande, né? Ele foi mestre, né? O mestre, para quem não sabe, é o presidente do capítulo São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uma entidade que eu também me orgulho de pertencer. Foi presidente do Diretório Nacional, cuja sede fica no Rio de Janeiro, e foi também presidente da Sociedade Pan-Americana do Trauma, além de governador do Brasil do American College of Surgery, entidade que ele é membro honorário. E ele é membro honorário de algumas entidades latino-americanas, como a do Peru, a da Colômbia, a do Uruguai e até da Força Aérea Brasileira. O professor Samir Haslan, ele recebeu diversas comendas, eu queria salientar aqui algumas. Uma foi da Ordem do Mérito Aeronáutico, e a outra foi o prêmio Benedito Montenegro, que foi dado pelo capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Curiosamente, o Benedito Montenegro é quem dá o nome à cadeira que eu pertenço nessa querida entidade, Academia de Medicina. E, se não bastasse tudo isso, há 11 anos, o professor Samir Haslan é membro titular da vetusta e gloriosa Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro. O seu patrono lá chama-se Vicente Cândido Figueira de Saboia,
que inclusive presidiu aquela entidade no último decênio do século XIX. Professor Samir Haslan, passo as palavras, por gentileza, o senhor pode ficar ou aqui ou lá à frente, e posteriormente nós abriremos o microfone. Fico realmente muito honrado por encontrar aqui tantos amigos, tantos companheiros e figuras ilustres da medicina paulista e, portanto, da medicina brasileira. Saúdo o nosso companheiro, professor Zé Luiz Gomes do Amaral, presidente da APM, e permita-me, em nome do professor Dário Birolini, que está vendo essa reunião online, saudar a todos aqueles que estão online vendo esta reunião. Eu vou fazer aqui algumas reflexões sobre um tema que eu considero atual e considero importante, que seria os avanços tecnológicos e as implicações no exercício profissional. Quando eu penso em avanço tecnológico, me vem sempre essa imagem que ocorreu exatamente há 54 anos, que foi a viagem do homem à Lua. O que impressiona é que isso há 54 anos, numa época que não tinha os recursos que nós temos hoje. O professor Shaw, lá da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, me disse certa vez, nós estamos no iPhone 14, ele me disse que a velocidade do iPhone 6 é milhares de vezes superior à velocidade do computador que levou o Armstrong, o Collins e o Aldrin à Lua. O Armstrong, todos conhecem a clássica frase dele, quando ele deu os primeiros passos na Lua. Isso é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Então, os avanços na área médica foram extraordinários. Quando nós olhamos os avanços nas diferentes áreas do conhecimento médico, foi uma evolução fantástica, seja na cardiologia, na oncologia, nos transplantes, na anestesia, nas situações de emergência, foi uma coisa fantástica. Quando nós pensamos que um dia nós íamos ver uma imagem como esta aqui, relacionando a imagem da tomografia, da angiotomografia com a cinecoronariografia, quando nós vemos uma imagem dessa, o maior pecado capital de um cirurgião seria tentar tirar esse corpo estranho sem visão direta. Isso é obrigado a tirar com visão direta. Então, esses doentes são submetidos à toracotomia, eram submetidos à toracotomia. Hoje eles são tratados, submetidos à toracoscopia. E quando nós olhamos as imagens, seguramente num futuro não muito distante, trabalhando numa sala operatória híbrida, com tomografia, com possibilidade de operação, com radiologia invasiva, talvez seja possível retirar um corpo estranho como esse, apenas guiado pela imagem e guiado pela tecnologia. Quando nós íamos imaginar ou pensar que um doente com uma dor abdominal incaracterística tinha ou tem uma trombose de veia porta ou de veia mesentérica, como é esse diagnóstico, a gente podia pensar, mas não tinha forma de fazer esse diagnóstico no passado. Doentes com acidente vascular cerebral, aqui hemorrágico, era quase que uma situação fatal, mortal. Hoje, se esse doente chegar num serviço de emergência, ele pode, através da tecnologia, ser submetido a uma radiologia invasiva com embolização e uma recuperação completa, inclusive sem sequelas. A ruptura traumática de aorta é uma causa importante de morte imediata no trauma. Esses doentes morrem, têm morte imediata na cena do acidente. Mas o doente que chega no hospital, no passado, como é que se fazia o diagnóstico? Se fazia o diagnóstico por uma suspeita, por uma radiologia simples de tórax, e esses doentes eram submetidos a uma toracotomia com uma alta taxa de mortalidade. E muitos que não morriam acabavam ficando paraplégicos por isquemia da medula durante o procedimento operatório.
Hoje, quando o doente chega no hospital e se faz um diagnóstico de ruptura traumática, por radiologia invasiva, em 30, 40 minutos se coloca um stent e esse doente sai recuperado. Então, isso é uma evolução extraordinária. Então, o impacto da tecnologia na nossa área de atuação é fantástica, tanto no diagnóstico, no tratamento, como na prevenção de doenças. E se nós analisarmos o que ocorreu nesse último século, o século XX é considerado o século da ciência. E os avanços observados na segunda metade do século XX, segundo os especialistas, são maiores do que todos os avanços observados nos séculos anteriores. A inovação tecnológica é sem precedentes na área da medicina. E a Organização Mundial de Saúde afirma que 50% dos avanços terapêuticos hoje disponíveis não existiam há 20 ou 30 anos. É só ver como nós tratávamos há alguns anos o infarto do miocárdio, a hepatite e uma série de doenças. As operações que nós fazíamos há 30, 40 anos, nós não fazemos mais. Tudo mudou em função dos avanços tecnológicos. Na minha área, que é a área cirúrgica, todos da minha geração fomos criados no sistema halstediano, que era baseado na residência e no clássico veja um, faça um e ensine um. Mas com toda essa evolução tecnológica e as modificações no modelo assistencial, o desenvolvimento da tecnologia está modificando esse sistema. E a formação do cirurgião está passando por uma nova fase. A cirurgia geral do futuro não é mais do futuro, é do presente. É representado pela telecirurgia, cirurgia por computador, simuladores, cirurgia guiada por imagem, a cirurgia minimamente invasiva. A robótica chegou e está ganhando um espaço cada vez maior, e ainda com a ajuda da pressão comercial e da pressão industrial, e o cirurgião do futuro tem que entrar nesse caminho, senão ele vai ser marginalizado na sua evolução e na sua história cirúrgica. Há alguns anos, eu não sei, professor Zé Luiz, eu acho que eu tirei essa informação de uma entrevista ou de um artigo que o professor Jatene escreveu na revista da APM. Ele dizia que nós temos um grande conflito entre a enorme tecnologia incorporada e a formação de um médico com habilidades que têm que ser aprendidas. Conflito entre ensinar especialidades e ensinar de cada especialidade aquilo que todo médico tem que saber, incluindo treinamento em urgência. O aumento da sofisticação da medicina e os rápidos avanços tecnológicos levaram a um processo de criação, um processo inevitável de criação e definição de novas especialidades. Nós temos hoje no Brasil 54 especialidades médicas e com a solicitação de várias outras áreas pedindo também a especialização. Mas o mais interessante de tudo isso e o mais talvez triste é que, como resultado de toda essa evolução tecnológica e o crescimento do conhecimento médico, os jovens médicos aspiram a ser super especialistas, eles querem fazer mini ou subespecialidades. Aquele médico que via o doente como um todo, hoje passa a ver o doente como um segmento corporal, ou então como um órgão doente, ou então como uma doença num determinado órgão. William Osler, que foi o primeiro professor de clínica médica da Johns Hopkins University, e junto com Halsted implantaram a residência médica no final do século XIX, Osler até hoje é considerado ainda o mais importante médico da história da medicina americana. E ele dizia que o bom médico é aquele que diagnostica e trata bem uma doença. Mas o grande médico é aquele que trata um doente que tem uma doença. Frente a todos esses avanços, algumas questões surgem. A utilização dos recursos disponíveis tem sido adequada? Nós estamos praticando uma medicina de qualidade? A tecnologia está sendo utilizada de forma correta?
E qual é a consequência do uso inadequado da tecnologia? E aí vem uma pergunta: o nosso aluno, o nosso médico, estão sendo preparados para uma medicina do presente e do futuro? Se nós analisarmos as 400 escolas médicas existentes no país, seguramente a resposta aqui é não, não e não. Além de todos esses avanços tecnológicos, nós temos que analisar as características da medicina do século XXI. A incorporação rápida de avanços diagnósticos, a incorporação rápida de avanços terapêuticos, o tratamento endovascular, a radiologia invasiva, os transplantes, o envelhecimento e a urbanização da nossa população e a mudança substancial do perfil do nosso doente. Nós estamos tratando cada vez mais doentes cada vez mais idosos, e isso para o futuro seguramente vai aumentar, e vai aumentar de uma forma cada vez mais expressiva. Outro aspecto que chama a atenção nas características da medicina do século XXI é o enfraquecimento da relação médico-doente e o aumento progressivo de questionamentos por parte da sociedade. O médico não conversa mais com o doente. Quando se analisa o mundo corporativo em que o médico tem que trabalhar no hospital, ele é obrigado a atender 5 doentes por hora, 6 doentes por hora. Um outro aspecto é a tendência crescente da adoção da medicina defensiva. O médico procura se defender se protegendo da má prática médica. E como eu já disse, a tendência à fragmentação da prática profissional em especialidades cada vez mais restritas. Isso que nós estamos vivendo nesse momento atual. Chegamos agora na terceira década do século XXI, com inúmeras perspectivas, com grandes dúvidas e enormes desafios. Quais são essas perspectivas? Hoje se fala em engenharia genética, biologia molecular, células-tronco, transplantes de células fetais, cirurgia intrauterina, avanços na tecnologia de imagem, bioinformática. Estamos falando em xenotransplantes, estamos falando em inteligência artificial, o chat GPT. O que nós queremos? Um médico cientista que conheça a genética, bioinformática, bioengenharia. Que mundo nós estamos vivendo e para onde nós estamos caminhando? E quais são as dúvidas que nós temos na nossa mente frente a tudo isso que nós estamos vivendo? Qual é o futuro da medicina auxiliada por computador? O ensino médico é melhor e mais seguro? Teoricamente deveria ser melhor e mais seguro. A telemedicina é uma realidade ou uma visão científica da realidade virtual? Quais são os problemas éticos e legais de tudo isso que nós estamos vivendo? E o que os nossos doentes pensam a esse respeito? O professor Carlos Pellegrini é um cirurgião, professor de cirurgia em Seattle, e que foi presidente do Colégio Americano de Cirurgiões, um homem importante na cirurgia mundial e na cirurgia norte-americana especial. Ele diz que, frente aos avanços, ele é um grande educador e tem publicado sobre o perfil do novo cirurgião, sobre novos paradigmas. Ele diz que os avanços tecnológicos permitem que nós façamos coisas que nós nunca imaginamos que seria possível no cuidado dos nossos doentes. E permite que nós ensinemos medicina de uma maneira que nós nunca pensamos que seria possível. A tecnologia tem uma série de aspectos positivos. Inquestionável, mudou a prática médica, permite o diagnóstico precoce de doenças, mudaram paradigmas, e nós podemos fazer uma medicina considerada como uma terapêutica de ponta. É um admirável mundo novo que nós estamos vivendo com a tecnologia. Aí vem a pergunta: a tecnologia tem aspectos negativos? A tecnologia não tem aspecto negativo, mas o uso incorreto da tecnologia tem aspecto negativo.
o uso indiscriminado, a medicina defensiva. Você não pede exame para fazer diagnóstico. Muitas vezes se pede exame para excluir diagnóstico e para fugir da má prática. É uma medicina mecanizada e com aumento de custos extraordinários. E nós vivemos um deslumbramento tecnológico. Como consequência do uso inadequado da tecnologia, surge o que se chama de vômito. Vômito, o V é de vítima, o O é de off, o M é de moderna, o I é de imagem e o T é de tecnologia. Vítima da moderna tecnologia de imagem. Você começa a pedir uma série de exames para um doente que tem uma determinada queixa. Os exames mostram alterações que não têm nada a ver com o problema do doente e você segue por uma estrada completamente tortuosa e você não sabe onde vai sair. Há 40 anos, o professor João Gilberto Maxudi, de saudosa memória, que foi professor titular de cirurgia pediátrica na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, me mandou a separata desse artigo que ele tinha escrito na revista do Hospital das Clínicas de São Paulo. O uso inadequado dos exames complementares. Ele dizia nesse artigo que os médicos tínhamos um encantamento pelos exames. Isso traduzia uma falsa e mística sensação de que nós estávamos fazendo uma medicina de vanguarda, uma medicina desvirtuada e sem raciocínio clínico. Passado quase 30 anos, o professor Maxudi reviu esse trabalho dele e refez, agora incorporando os avanços tecnológicos, e ele dizia que a necessidade compulsiva de solicitar exames está enraizada na mente do médico. É parte integrante da sua formação. Poucos têm o espírito crítico sobre o assunto ou têm alguma preocupação com a necessidade de minimizar essa distorção. Nós temos uma infinidade de exemplos para justificar isso que o professor João Gilberto Maxudi defendia há 40 anos. Essa é uma senhora que veio do norte, ela veio de Roraima. Ela chegou para nós do Hospital das Clínicas em janeiro de 2008. Mas ela começou a ter problemas no mês 7, julho de 2007, na cidade. Ela procurou um médico, ele pediu uma tomografia. Ela continuava com os mesmos sintomas. Procurou um outro médico que pediu uma nova tomografia. Ela não melhorou, ela veio para São Paulo. Ela chegou na primeira consulta, fez uma terceira tomografia. Não satisfeita com o médico, ela procurou um quarto médico que pediu uma nova tomografia. Quando ela chegou no Hospital das Clínicas, ela tinha 7 tomografias feitas em 6 meses e ninguém tinha resolvido o seu problema. E analisando essas tomografias, foi possível identificar que ela precisava de um simples procedimento operatório que foi realizado no HC e ela resolveu o problema dela e voltou para a terra dela. Hoje, qualquer serviço de emergência de hospital privado faz de média 30, 40, 50 tomografias num plantão de 24 horas. Aí vem a pergunta: medicina é cara. Medicina é cara, mas quem paga essa conta? Acho que o outro microfone era melhor que esse. Você quis me ajudar, mas tá. Eu te agradeço. Obrigado. A medicina é cara e quem paga essa conta? Por isso que nós vivemos esse conflito com os planos de saúde e a medicina complementar questiona tanto. Um doente em terapia intensiva que fique 30 dias internado, quando ele entra, pede-se uma ureia, ele tem uma ureia de 0,9. Depois de 30 dias, ele deve ter umas 20 dosagens de ureia, dando 0,9, 0,7, 0,6. É um gasto que não tem fim. Radiografia de tórax se pede todo dia numa terapia intensiva. Não tem controle. Quem paga essa conta? A tecnologia, o médico e o doente representam um triângulo. O médico tem que, através das queixas do doente, usar os recursos tecnológicos para fazer
esse diagnóstico ou o diagnóstico de forma correta. O professor Milton Arruda Martins, que os senhores conhecem, e a professora Maria Patrocínio Nunes, que é a patroa, no livro de Clínica Médica, no primeiro volume do livro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no capítulo ele diz que o médico tem um poder diagnóstico maior que a tecnologia hoje disponível. A tecnologia, traz informações valiosas desde que utilizadas com inteligência, critério e, sobretudo, a partir de dados científicos que demonstrem sua utilidade em cada situação clínica. Vem corroborar tudo aquilo que eu estou falando até agora. Essa moça tinha 27 anos quando foi feita essa fotografia. Ela estava internada na unidade de terapia de urgência lá do nosso pronto-socorro, no HC. Ela está entubada, em ventilação mecânica, em hemodiálise, e com uma incisão chifopúbica de uma cirurgia por uma doença muito grave que ela teve e que levou para a UTI quase morrendo. Felizmente, essa doente conseguiu superar. Ela tinha uma doença que não precisava nenhum exame sofisticado. Ela precisava de um médico que examinasse com carinho e levasse ela para uma sala operatória imediatamente para ser operada. Antes de chegar no HC, ela passou por várias unidades de atendimento durante uma semana e ela tinha uma apendicite aguda perfurada com peritonite generalizada e um quadro séptico. Para certas situações, você não precisa de exame nenhum. Você precisa do médico e precisa de um doente com o qual você vai conversar. A minha imagem está em cima da foto do professor Eugênio Américo Bueno Ferreira, que os cirurgiões aqui conhecem, que infelizmente não está mais entre nós, mas ele me falava desse livro com uma intensidade muito grande. A Arte Perdida de Curar. Este livro foi escrito pelo professor Bernard Law, que é um lituano, que mudou para os Estados Unidos na época da guerra, estudou na Yale University e foi professor de cardiologia na Harvard. Ele é o introdutor, o descobridor do marca-passo. Ele escreveu esse livro, e desse livro ele diz o seguinte: os médicos desaprenderam a arte de curar. Nunca a medicina avançou tanto no diagnóstico e tratamento das mais variadas enfermidades como no século passado, e nunca o ser humano enfermo foi tão mal cuidado. Isso serve para aquela doente na unidade de terapia intensiva. O professor Law ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1985 com um grupo de médicos do mundo inteiro, quando eles fizeram um movimento contra as armas nucleares e contra a guerra nuclear. Como o professor Dário Birolini está assistindo online essa apresentação, o professor Dário também é um entusiasta desse livro, A Arte Perdida de Curar. Tanto ele quanto o professor Eugênio Ferreira. Muda a minha foto de novo para cá, acho que agora não tem mais. Joga a foto a minha imagem para a direita. O Dr. Alfredo Guarischi era um cirurgião oncológico. Ele faleceu recentemente, há 2 anos, faleceu de Covid. Há 20 anos, ele escreveu um editorial que tinha por título A Cadeira. Ele dizia que faltava na medicina 2 cadeiras. Uma cadeira do doente, cujas pernas da cadeira eram representadas pelo medo, pela fragilidade, pela incerteza, mas pela esperança. E a outra cadeira do médico, cujas pernas eram representadas pela ciência, pela experiência, pela consciência e, entre aspas, pelo bom senso. O doente sentado na sua cadeira, ele esperava que o medo, a fragilidade e a incerteza fossem quebradas e surgisse a esperança,
quando ele tivesse frente a um médico que usasse a ciência, a sua experiência e a sua consciência no diagnóstico e no tratamento da doença que ele estava apresentando. No passado, as visitas eram feitas assim: o professor, os assistentes, os residentes, à beira do leito, o doente, se conversava com o doente, examinava o doente. Eu passei a vida fazendo isso. O professor Antônio Gonçalves é testemunha quantas vezes passamos de manhã, de tarde, de noite no pronto-socorro, vendo o doente, discutindo, trocando ideia. Como é que são as visitas hoje? As visitas hoje são feitas em sala, a portas fechadas, com vários médicos, cada um com seu telefone celular, com seu iPad, com seu computador, mas falta a figura principal, o ator principal, que é o doente. E muitas vezes, as decisões diagnósticas e as condutas terapêuticas são tomadas por médicos que nunca viram o doente e jamais conversaram com ele e nem tomaram nenhum contato com esse doente. Todos esses avanços tecnológicos, eu volto a falar de novo sobre o Osler. Todos os avanços tecnológicos não invalidam aquilo que norteia os princípios da formação básica do médico e que foram defendidas intensamente por William Osler. A educação médica, a ciência básica, os métodos científicos ligados à medicina clínica, o ensino à beira do leito, o estudante na rotina do hospital e o sistema de residência médica criada por ele e por William Halsted. De novo, a Ruda Martins e a Patrô, dizendo que a medicina continua a ser e sempre será uma profissão em que o conhecimento científico e a competência técnica do médico devem estar associados a uma profunda visão humanística, ética e de compromisso com o doente. Esse senhor é o professor José Félix Patinho, é colombiano, ele faleceu também recentemente, há 2 anos. Colombiano, é seguramente um dos maiores cirurgiões da Latinoamérica, foi um grande educador e ele foi reitor da Universidade da Colômbia e tem vários livros escritos. Ele dizia que isso vale para a arte médica, esquece a arte cirúrgica e põe a arte médica. A arte médica se apoia em 3 pilares fundamentais: os paradigmas, a essencialidade e o propósito moral. Os avanços tecnológicos mudam os paradigmas. Quando você fala em essencialidade, você está falando no que é essencial para o doente. E quando você fala em propósito moral, você está dizendo que não existe nada maior que tenha um propósito moral quando você visa o bem de uma pessoa, que é o nosso exercício profissional. Então, os avanços tecnológicos mudam os paradigmas, mas não mudam a essencialidade e o propósito moral da arte médica. A medicina é arte, ciência e tecnologia. Pablo Picasso nasceu em 1881. Com 16 anos, em 1897, ele pintou o seu segundo quadro, aqui representado, uma doente numa cama, que é representada pela irmã dele, que serviu de modelo, um médico, que foi representado pelo pai dele, e uma irmã. E esse quadro chama-se Ciência e Caridade. A medicina é arte, ciência, tecnologia e humanismo e qualidade. E eu vou encerrar essa apresentação citando 2 cirurgiões que falam sobre cirurgia, mas substitua a cirurgia por medicina, que o valor é o mesmo. Professor Rui Ferreira Santos, talvez alguns dos senhores devem ter conhecido, professor titular da USP, no campus de Ribeirão Preto, que foi uma das figuras mais cultas que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Ele dizia que a formação
do cirurgião substitui a formação do médico, não deixa o doente fragmentado e compartimentado em órgãos estanques, mas íntegro na identidade de sua pessoa, e que ela seja holística, globalizante, uma formação humanística, e que o médico, ao atuar, seja cabeça e coração e mão, e o cirurgião, principalmente, mão. O professor Vasconcelos, que é outro cirurgião da USP aqui de São Paulo, titular no século passado, dizia que a cirurgia substitui por medicina. Medicina é talvez a mais difícil das especialidades, exigindo um conhecimento amplo e variado de inúmeras disciplinas que só compridamente o tempo consegue saborear. Ninguém é um cirurgião ou um médico antes de um longo período de atividade, apenas uma vocação em marcha. O que ele quis dizer que só com o tempo se vence o tempo, porque nem os geniais conseguem. E nós chegamos ao século XXI e caminhamos já, como eu disse, na terceira década, com grandes desafios. O primeiro deles é restaurar a identidade, a dignidade, a confiança e o prestígio do médico perante a comunidade. Infelizmente, o médico tem uma extraordinária responsabilidade na má impressão deixada nos dias atuais no exercício da nossa atividade profissional. Um outro desafio é a formação do médico frente a um novo paradigma. Temos que manter o equilíbrio entre a ciência e a ética, e temos que fazer o gerenciamento ético do progresso científico. Eu quero mais uma vez agradecer ao Dr. Hélio Begliomini, à Associação Médica, me deu um branco agora, a Academia de Medicina de São Paulo, é que com uma plateia tão diferenciada como essa, realmente, apesar de eu estar caminhando nessa estrada há mais de 50 anos, eu me sinto ainda envolvido por uma certa emoção quando eu falo para pessoas tão diferenciadas. Eu digo que, numa apresentação, quem aprende mais é quem fala, não é quem assiste. Porque é isso, quando a plateia é altamente diferenciada, como vocês são, eu imagino que os comentários vão enriquecer muito aquilo do pouco que eu sei e seguramente me ajuda a melhorar essa apresentação. Muito obrigado, senhores, muito obrigado a todos. Obrigado pela sua linda apresentação. Eu vi sua apresentação realmente com uma nostalgia muito grande, porque eu também trabalho no tal de esquina e a gente vê toda essa transformação que a medicina tem sofrido nos últimos anos, uma perda de notícia, com excesso de exames, realmente foi brilhante. Eu vou convidar o senhor a começar a degustar um pouquinho a comida, nós vamos fazer uns avisos, depois nós vamos abrir para perguntas. Também agradeço muito o senhor ter feito essa majestosa apresentação no tema, no tempo proposto, né? Isso vai dar um tempinho a mais para que a gente possa conversar. Eu queria agora, em agradecimento, dar a palavra ao Julian Oguini Castro, que ele é representante da Vulcani, que é uma empresa que nos prestigia aqui, e vai dar um recado. Muito obrigado também da presença e da ajuda. Bom, muito obrigado a vocês por permitir assistir àquela palestra, professor Dr. Samir. Definitivamente a tecnologia não somente está mudando a medicina, sino em geral a vida de todos nós. A última tertúlia que eu vim assistir, tivemos uma palestra de inteligência artificial e como isso também está mudando a vida e ainda nem sabemos em que vai terminar tudo. Además, a tecnologia que temos hoje é de 1 ou 2 anos atrás. Então, isto ainda está cambiando. Bom, muito obrigado. Nós, como vocês sabem, estamos fazendo um árduo trabalho de trazer
um novo medicamento que é o cannabis medicinal. Estamos traindo, não, tudo essa árdua labor de convencer a todos as partes médicas que investiguem ainda mais para conhecer mais e entender quais são as funções positivas que pode trazer. Assim que, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Bom, antes das perguntas, eu tenho aqui alguns avisos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, em nome da diretoria da Academia de Medicina, a presença de 33 pessoas aqui nesse recinto e mais 22 online, o que faz 55 pessoas. Isso, para nós, é uma marca significativa. Muito obrigado a todos vocês, em nome da diretoria e em nome daqueles presentes e daqueles que estão à distância. Eu queria também aqui saudar o Dr. Antônio José Gonçalves, que é vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, e o Dr. César Eduardo Fernandes, nosso confrade, é o presidente da Associação Médica Brasileira. Então, ambos estão vivendo um momento muito significativo da vida associativa deles, né? Nós estamos num processo eleitoral e muito obrigado pela presença de vocês aqui também conosco. Muito grato mesmo. Eu queria também convidá-los a todos para a próxima tertúlia, que vai ser no dia 13 de setembro próximo. E nós vamos ter aqui a professora Magda Maria Salles Carneiro Sampaio, nossa confreira, professora titular da Universidade de São Paulo. Ela vai falar sobre um tema que é muito afeito à área dela, que é o dilema na demora do diagnóstico laboratorial. Ela é especialista em doenças raras, então vai ser um momento muito oportuno de nós prestigiá-la pelo tudo que ela fez na medicina nesse campo. Então, a todos vocês, o nosso convite, o nosso entusiasta convite para agradecer. Bom, essa é a terceira reunião, aliás, a quarta, né? Essa é a primeira foi no hospital e as outras três, essa aqui é a terceira que eu estou participando hoje aqui. E hoje, a primeira reunião, nós tivemos a apuração dos novos acadêmicos, a eleição dos novos acadêmicos, processo que começou em março passado. Então, já percorremos aí praticamente quase 6 meses de processo na apuração. E gostaria de declinar o resultado da eleição, o resultado não completo, né, que eu vou dizer por quê, mas antes de declinar o resultado, refrisar o que eu falei na reunião passada. Todos os membros todos os colegas que se predispuseram a participar desse concurso têm um altíssimo nível, todos eles têm um altíssimo nível. Então, quero agradecer muito essa presença. Queria salientar que, na cadeira 14, foi eleito o nosso colega Gaspar de Jesus Lopes Filho. Queria salientar que na cadeira 37 foi eleito o nosso colega Carlos Alberto Long. Na cadeira 42 foi eleito o nosso colega Ricardo Luiz Smith. Na cadeira 68, foi eleito o nosso colega Bruno Silberstein.
Na cadeira 82, foi eleito nosso colega Elias Davi Neto, que não se encontra aqui. E na cadeira 110, não foi eleito ninguém por hora. E vou explicar por quê. Como eu disse, todos os colegas são de altíssimo nível e, por incrível que possa parecer, esses dois colegas tiveram votação igual na mesma cadeira. Então, eu vou aqui agradecer a presença do colega Sidney Grina, que está aqui, né, que concorreu, e também do Leopoldo Soares Piegas, que também concorreu. Então, vejam bem, o nosso estatuto e o nosso regimento interno, ele exige o seguinte: o colega, para concorrer, tem que ter maioria mais um dos votos. Nós desconsideramos os votos nulos, mas os votos em branco são considerados. Então, ele tem que ter a maioria mais um, né? Então, esses dois colegas, por exemplo, parecem ter a mesma votação e não conseguiram, por uma questão de 3 votos, não conseguiram atingir. Então, pelo nosso regimento interno, nós vamos, já a partir dessa semana, vamos fazer um segundo escrutínio com essa cadeira. Então, esses dois colegas continuarão concorrendo numa segunda votação. Tá? Alguém pode perguntar, mas quem votou uma vez não vai votar no mesmo. Isso realmente pode acontecer. Mas nós tivemos votos em nulo e votos em branco que poderão decidir mudar de partido, digamos assim. Tá? Se realmente no segundo escrutínio nenhum dos dois obtiver a maioria mais um dos votos, a cadeira continuará vacante. E convido a ambos, se isso acontecer, e mesmo se aquele que não conseguiu o sufrágio dos votos, a participar de uma nova eleição futuramente, porque realmente todos têm valor, todos têm um currículo maravilhoso e fabuloso. Como eu disse na leitura passada, não é demérito para ninguém não atingir o sufrágio dos votos, porque vocês têm uma trajetória brilhante, né? E realmente a preferência é muitas vezes por amizade, por conhecimento, isso não vai ofuscar nada. Vários de nossos colegas já participaram de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Então, eu realmente queria dizer isso para vocês, né? Então, a partir dessa semana, a Monieri já vai estar mandando os votos para vocês, e esses dois colegas, obviamente, que tem um tempinho aí para continuar a sua propaganda, enfim, carta, telefonema, WhatsApp, aquele negócio todo, tá? Que faz parte do processo, né? Porque todo mundo realmente age em elevado nível, né? Realmente em elevado nível. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: hoje também a Monieri vai estar passando para aqueles que foram eleitos um link e nós faremos uma reunião online amanhã às 19 horas com os que foram eleitos. Para quê? Para que eu possa dar algumas normas, determinações a respeito da respectiva posse. Tá? Essa posse que nós já tivemos o beneplácito do nosso presidente da Associação Paulista de Medicina, nosso confrade José Luiz Gomes do Amaral, de ceder o espaço da PM, será no dia 9 de novembro, que é uma quinta-feira. E nessa posse nós teremos 4 colegas que vão ser levados à categoria de eméritos, teremos mais 5 ou 6, na dependência desse escrutínio, que vão se tornar membros titulares, e teremos mais 2 colegas de outros estados que provavelmente virão aqui e que tomarão posse como membro honorário. Então, vai ser realmente uma reunião concorrida. Eu
queria já salientar a todos que participem dessa reunião, mas, obviamente, para que a gente não se perca muito em perda de tempo nessa reunião, que ela não seja cansativa, nós precisamos contar com a objetividade, tanto de quem vai anunciá-los, e quem vai declinar o resumo do currículo deles, como também deles próprios. Então, eu vou dar essas orientações amanhã, nessa reunião online, às 19 horas. Tá? É isso que eu pediria, que aqueles que puderem participar, que participem, e nós já, inclusive, na reunião da diretoria, ratificamos o nome do nosso confrade Edmundo Chata Baracá, que vai fazer a apresentação dos nossos homenageados. E ele sabe que vai ter que ser breve, vai ter que resumir uma vida toda de vocês em 3 a 4 minutos. Tá? Então, obviamente que vai ser breve. Mas aqueles que quiserem se aprofundar em cada um de vocês, depois vão entrar no site, vão ver o resumo biográfico. Se quiserem mais ainda, entre no currículo Lattes, vão ficar lá 4 meses lendo o currículo Lattes de cada um. Tá bom, pessoal? Então, amanhã, às 19 horas, cobrem da Monier, se ela não passar o link, hein? Que teremos essa reunião, que vai ser breve. Eu acredito que vai ser 30, 40 minutos, não vai passar disso. Ninguém vai deixar de jantar amanhã por causa dessa reunião, tá? Então, era isso que eu queria falar. E agora, nós temos aí quase 35 minutos. Eu vou abrir a palavra a vocês, tanto aqueles que estão presencialmente, como aqueles que estão online. E já de antemão, o professor Samir Haslan, ele citou o nome do nosso confrade Dario Berolini, membro honorário da academia. Se o professor Dario quiser se manifestar também, seja muito bem-vindo. Eu só pediria a gentileza de serem breves, bem breves nos comentários e, eventualmente, nas perguntas. Por quê? Hoje, nossas reuniões terminam às 14 horas, mas hoje, particularmente, temos que terminar a reunião às 13h55. Por quê? Porque os nossos técnicos estão compromissados com uma gravação que fará com o ministro da Saúde nas dependências da Associação Paulista de Medicina. Então, eu peço realmente a gentileza de serem breves e, chegando nessa altura do campeonato, eu vou ter que cancelar a reunião, tá? Por causa desse detalhe técnico aí, que independe de nós também. Então, se alguém quiser se manifestar, começamos então pelo José Luiz, depois a Marilene, vamos dar uns 5 aqui, depois o nosso confrade da Associação Médica Brasileira, o César, o Libonati e o Cid Negrina. Aí depois eu passo a palavra novamente. Monier, eu peço atenção da técnica aí. Se tiver alguém à distância que queira se manifestar, por favor, me avise para a gente abrir a palavra. Então, José Luiz. Bom, muito boa tarde. Eu gostaria de expressar aqui a minha felicidade de estar aqui nessa reunião onde eu tenho a oportunidade de cumprimentar alguns muito amigos e meus professores, no final, vindo aqui à nossa academia. Dos meus primeiros professores, eu tenho o Ricardo Smith, e o Ricardo Smith é uma pessoa queridíssima por todos os seus alunos e por todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele na Escola Paulista de Medicina. E depois do Ricardo, talvez até mais do que o Ricardo, tem a minha professora de genética, que é a Marília, que me ensinou. E, portanto, o Ricardo e Marília são 2 professores que é muito bom tê-los aqui e tê-los sempre aqui e tê-los aqui na Academia de Medicina. A Academia de Medicina se engrandece com a vossa presença.
Floripa tem um amigo muito próximo, que é o Gaspar também. O Gaspar, nós convivemos na Escola de Medicina durante várias décadas, não vamos citar quantas décadas, e, portanto, é muito bom. Mas, recentemente, eu pude conviver aqui com o Bruno Zimmerstein, e o Bruno Zimmerstein tem um espírito associativista que é absolutamente fantástico. Então, tem nos ajudado fantasticamente aqui na Associação Paulista de Medicina, portanto, muito bom tê-lo aqui também na Academia de Medicina. Long é uma nova amizade, é uma nova estrela que entra no campo do nosso telescópio, que, portanto, muitíssimo bem-vindo, seja muitíssimo bem-vindo. Aos colegas que não foram eleitos desta feita, o Glina e o Leopoldo, eu espero muitíssimo, estou torcendo muitíssimo que no próximo pleito esse resultado seja o resultado esperado e, portanto, que nós possamos tê-los também aqui conosco. Eu conheço o Samir Haslan de algum tempo. Eu conheci o Samir Haslan da mitologia médica, porque quando ele disse os cirurgiões aqui certamente conhecem o nome do Samir, os cirurgiões conhecem o nome do Samir, os médicos conhecem, os anestesistas, que estão entre os médicos, os cirurgiões conhecem muito bem, os pacientes conhecem muito melhor, porque todo mundo que tem um problema cirúrgico algum dia ouviu falar em Samir Haslan. E portanto, o Samir, durante muito tempo, foi para mim um personagem, assim como o Dário Birolini, são muito parecidos, inclusive na trajetória, sempre foram personagens do nosso ideário de médico. De repente, tenho o privilégio de conhecê-lo, falando do Samir, conhecê-lo pessoalmente, depois conviver com ele. E agora vê-lo e ouvi-lo numa aula que a primeira coisa que me ocorreu aqui é cada slide, cada lâmina que é apresentada poderia ser congelada na tela e seria assunto para um congresso, cada uma delas. Portanto, eu fiquei fascinado com isso. Eu fiquei olhando uma por uma, eu falei, não é possível. Cada uma dessas concisas imagens aqui seria suficiente para nos reunir em torno de horas de discussão. Por essas coincidências, eu estava fazendo um resumo sobre o sistema de saúde e estava lendo um pouquinho sobre a história do sistema de saúde brasileiro. E eu parei com um livro que foi até patrocinado pela FAPESP, de uma autora chamada Viotti. E eu gostei muito do livro, já encomendei no Amazon para ver se consigo esse livro, que na editora já está esgotado, mas ela começa falando algo muito interessante, que é como funcionava a medicina colonial. Ela escreve sobre a medicina de 1600 a 1808, até o Brasil deixar de ser colônia e passar a ser parte do Império Português. E ela diz uma coisa muito interessante: a medicina era praticada por médicos, pouquíssimos médicos, em hospitais e em clínicas, mas apenas aqueles que poderiam pagar é que tinham acesso a estes. A maior parte das pessoas não tinha esse recurso e, portanto, se valia de curandeiros e boticários. Então, eram os curandeiros e os boticários que assistiam a população brasileira até o começo da vida do Império. Eu fiquei imaginando como hoje nós estamos. Nós estamos tendo talvez um certo retrocesso, porque com 400 faculdades de medicina, com uma formação
muito duvidosa em várias delas, com a possibilidade da vinda de médicos sem diploma para o Brasil, que se abre agora no início agora de janeiro. Nós estamos voltando aos curandeiros, não aos boticários, mas nós estamos voltando a uma situação onde as pessoas estão começando a não mais ter acesso aos médicos. Eu achei muito interessante essa situação. Será que nós estamos voltando os terreiros de Umbanda? E assim vai. Então está muito interessante. A outra coisa que essa autora cita era o fato de que até esse período a medicina era voltada para o doente. E ela começa a discutir, ela começa a tratar o assunto como se isso não fosse bom. Porque a medicina era algo muito individual. O curandeiro e o boticário, com conhecimentos limitados sobre a doença, ele procurava era tratar o doente, a pessoa, e não a doença que acometia a pessoa. Bom, depois a medicina foi se transformando e nós começamos a ter a medicina voltada para a doença, o que também não achei muito interessante, né? Só pensar na pessoa sem imaginar a doença não era bom. Pensar só na doença, pessoa, também certamente não é bom. E aí veio o Samir com uma solução bastante interessante, que é o bom médico, aquele que trata do doente, trata a doença de um doente, né? Não esquecendo de uma coisa ou outra. Eu achei absolutamente fantástico. Ele respondeu essa pergunta que me atormentava desde o começo da leitura do livro da senhora Viotti. E depois eu só queria fazer uma observação sobre a cadeira, aquelas duas cadeiras que o Samir mostrou uma de frente para a outra. E uma das pernas da cadeira era o bom senso. E aqui eu perguntei para o Antônio José, mas Antônio José, o que é bom senso? Volta e meia eu fico procurando o que significa bom senso. Então tem alguém que disse, e eu estava usando essa definição, que bom senso é ter visto antes aquilo ou alguma coisa muito parecida. E ter a oportunidade de analisar os resultados daquilo que foi visto, ou que aparentemente guardava uma certa analogia com o fato que nós estamos discutindo. Mas quando ele mostrou aquela cadeira e mostrou bom senso, eu acho que eu preciso mudar a minha maneira de... Eu achei que bom senso, talvez, Samir, fosse a melhor forma de usar as outras três pernas da cadeira. Então, isso é algo para a gente pensar depois, revendo a aula do Samir. Eu tenho certeza que todos nós, com a possibilidade de ter, agora, usando a tecnologia na boa direção e não na direção errada, nós vamos poder rever esta apresentação quantas vezes quisermos. E essa apresentação vai fazer parte de uma coleção de apresentações memoráveis da Academia de Medicina de São Paulo. Então, cada um de nós vai poder ter aí a sua biblioteca particular de apresentações notáveis. E essa, certamente, era uma delas. Eu penso que a gente vai poder passar muitos anos assistindo, revendo o que foi dito aqui e meditando sobre o significado de cada slide. Muitíssimo obrigado, Samir, obrigadíssimo mesmo. E, finalmente, sobre essa febre de solicitar exames, né? Alguém disse, eu esqueci o nome, me deu branco aqui também, viu? Porque alguém disse que você só encontra aquilo que você procura, e você só procura alguma coisa que conhece. E a pessoa que não conhece medicina vai ficar pedindo exames. Quanta tinta houver na sua caneta, né, sem encontrar absolutamente nada. E eu estou imaginando que isto é algo que nós precisamos pensar e considerar até quando nós discutimos a sustentabilidade do sistema de saúde, né? Se as pessoas não souberem o que estão procurando, não conhecerem o que estão procurando,
jamais vão encontrar nada, e o nosso sistema de saúde passa a ser um sonho que vai ser pulverizado na carência de sustentabilidade. Muitíssimo obrigado. José Luiz, eu não sei de quem é o conceito, mas bom senso é considerado uma virtude mal definida que todo mundo julga ter medida exata. Eu não conheço ninguém que não tenha bom senso. Você conhece alguém que não tenha bom senso? Todos nós achamos que temos bom senso, mas na verdade é uma virtude mal definida. Todo mundo acha que tem na medida exata. Obrigado, professor. Acadêmica Maria Helena, por gentileza. Dando sequência às palavras do Dr. Zé Luiz, queria dar parabéns ao Dr. Sami pela brilhante palestra, uma dicção notável, apresentação com uma sequência corretíssima, dando assim uma sensação de felicidade assistir à sua aula, sem nenhum problema. Quanto aos exames laboratoriais, Zé Luiz, o resultado negativo é um diagnóstico. É um diagnóstico. Eu não tenho tal doença. Então, é excelente ideia fazer exames laboratoriais. Na minha turma de medicina, cada 3 meses está morrendo 1 ou 2 colegas. O que está melhor de vida, de saúde, é o que faz os exames laboratoriais cada 6 meses, e não como nós que fazemos uma vez por ano. Então, se ele tem alguma coisinha, ele já corrige e já tem. Então, eu digo para os meus colegas, vamos fazer os exames cada 6 meses. Parabéns, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Passo a palavra agora ao acadêmico César Eduardo Fernandes, por favor. Bom, eu quero inicialmente cumprimentar a todos os confrades, a todos os presentes, parabenizar os novos confrades que hoje foram eleitos. Tenho certeza de que vão enriquecer sobremaneira esta casa, que é uma casa que nos orgulha muito, uma casa tradicional que sempre acolheu as melhores personalidades no exercício da medicina. Então, os parabenizo e desejo boa sorte a todos. Mas eu só resolvi falar por uma única razão. Eu não vou fazer perguntas nem comentários sobre o conteúdo, até porque o nosso presidente da academia, o Dr. Hélio, ele é muito exigente. Eu tenho medo que ele levante o cartão vermelho, porque ele pediu brevidade para a nossa fala, né? Até para dar oportunidade para que todos falem. Eu quis aproveitar essa oportunidade para fazer um tributo. Não é mais tempo que a gente tem a oportunidade de estar num grupo tão seleto, né, de colegas médicos. Eu quero fazer um tributo como aluno que foi. Como aluno que foi. Eu fui aluno e fui residente do professor Samir Razlan. Eu sei que tem outros colegas que foram alunos, estou vendo o Osmar Monte. Acho que você, embora das primeiras turmas, tenha tido a oportunidade de receber ensinamentos do professor Samir Razlan. Estou vendo o Cláudio Santilli, que acho que pode dizer a mesma coisa. Ao meu lado, meu colega de turma, Dr. Antônio José Gonçalves. Você tem vários professores que te influenciam, mas alguns são marcantes. Alguns são marcantes. Você não os esquece. Você leva esse exemplo para a vida. Né? E eu me lembro do professor Samir Razlan, né? Muito jovem, né? Ele tem 8 turmas na minha frente, em relação ao meu ano de formatura. Portanto, ele era um jovem quando eu era aluno. E o professor Samir Razlan tinha uma garra, tinha uma paixão pelos pacientes, uma paixão pelo ensino. Né? Ele nos acolhia, né? Ele passava todo o seu saber, sem qualquer restrição, né? Passava na plenitude do conhecimento que ele tinha. Ele migrou depois para a Faculdade de Medicina da USP, né? E lá certamente formou discípulos. Eu não sei se tem alguém aqui que tenha tido a graça de ser aluno do professor Samir Razlan. Eu tive essa graça, essa felicidade. Eu poderia colocar o Samir Razlan, não sei se vou fazer a classificação correta, no top 5 dos professores que me ensinaram e me marcaram. Eu levo o exemplo, né, a personalidade, a dedicação, a maneira respeitosa com que o professor Samir Razlan tratava os seus pacientes, né, e o empenho, a dedicação que ele tinha com cada um de nós, os jovens alunos ou jovens residentes. Então, essa é uma oportunidade pública que eu tenho para fazer esse relato, e acho que
faço justiça ao fazer esse relato e faço de coração, com absoluta convicção. Muito obrigado, professor Samir Haslan. Não haveria pessoa com maior legitimidade para fazer uma apresentação com esse conteúdo, jogar a tecnologia atual, os avanços tecnológicos, frente à realidade do ser médico, do atuar como médico. E tem uma pergunta que não foi colocada, que nos deixou para reflexão. Nós queremos o quê? Médicos ou cientistas para tratar de pacientes? Ou precisamos de um mix dos dois? Então, não teria ninguém com maior legitimidade, eu imagino. Bom, acho que estou sendo muito incisivo, mas certamente o professor Samir Haslan tem toda a legitimidade para fazer essa apreciação crítica que nos fez de tecnologia, humanismo e assistência ao médico. O nosso mistério é voltado ao paciente e o Samir fez isso com muita sabedoria ao longo de toda a sua vida. Muito obrigado, professor Samir Haslan, por tudo. Obrigado, César, mas eu vou começar respondendo o final, se precisa ser médico ou cientista. Eu vou citar duas frases, de novo, o professor Eugênio Ferreira. Convivi muito com ele. Ele dizia que o doente precisa de médico, não precisa de professor. Primeira frase. Segundo, que é uma frase clássica dele, dizia que o memorial não pode ser maior do que o professor. Então, isso é verdade. Agora, eu agradeço o que você falou, mas eu entendo isso como a emoção daqueles tempos que nós vivemos juntos, que deixaram talvez numa visita ou numa reunião marcado, e você ficou com aquilo. Mas eu agradeço, você me põe numa situação até de emoção quando você fala tudo isso. Mas eu entendo que tem muito aí de nosso convívio, carinho que nós tivemos ao longo do nosso exercício profissional. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao acadêmico Sérgio Portorelli Bonatti. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os recém-egressos da nossa academia. Depois, ao professor Samir, que eu não conhecia pessoalmente, mas uma apresentação didática, primorosa, lógica, para qualquer leigo entender o que é medicina. E lembrar um acontecimento comigo, há uns 30 e tantos anos atrás, quando saía do consultório, comecei a puxar a perna direita. Assim, acho que eu estou com apendicite. Aí fui procurar meu pai, que já estava aposentado, foi da primeira cirúrgica do professor Alípio. Meus pais se formaram em 40. Cheguei no meu pai e falei, pai, eu estou com um incômodo aqui. Ele deitou, olhou para mim e falou assim, você tem algum amigo cirurgião? Você está com apendicite. Então, a clínica é soberana mesmo. Parabéns pela sua aula. Obrigado, Bonatti. Obrigado. Agora a palavra ao Sidney Glina, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer os acadêmicos que votaram em mim, espero que continuem votando. Cumprimentar o meu competidor, o professor Leopoldo, acho que ele não está presente, mas tivemos uma boa luta os dois e vamos ver o que isso vai dar. Dar parabéns a todos os acadêmicos que conseguiram entrar. E queria cumprimentar o professor Samir. Eu não conhecia pessoalmente, eu fiz toda a minha carreira no HC, enquanto eu estava na Santa Casa. Quando o senhor passou para o HC, eu já não estava mais no HC. Eu sempre ouvi falar muito bem do senhor, das suas aulas, e hoje eu pude comprovar que a aula é fantástica. E aí eu queria fazer uma reflexão e uma pergunta para o senhor. Nessa época da ozonoterapia, dos médicos sem diploma, do TikTok, o que nós vamos fazer com a medicina? Desculpe. Eu acho que você tem a própria resposta, A Academia Nacional de Medicina soltou um documento que encaminhou o presidente da República, encaminhou a ministra da Saúde, dizendo da preocupação da academia com a aprovação do emprego da ozonoterapia. Isso, infelizmente, passou. E a ministra ontem deu
fez uma afirmação que tenta amenizar um pouquinho o problema, apenas para não entrar em conflito, mas eu acho que isso é um absurdo. E nós vivemos isso na época da pandemia. Pessoas sendo tratadas de Covid com ozonioterapia intrarretal é uma coisa absurda, né? Então é triste isso, mas foi decidido, a própria Anvisa está também tentando contornar o problema, mas eu acho que é muito sério. Eu acho que as entidades médicas não foram ouvidas, nem a Associação Médica Brasileira, nem as demais entidades médicas e nem as próprias academias médicas do país, que foram frontalmente contra a aprovação dessa lei. Muito obrigado. Palavra agora ao doutor Ricardo Luiz Smith, nosso neoconfrade. Bom, inicialmente eu queria agradecer o apoio a todos os colegas e eu queria fazer uma homenagem aqui ao Dr. Samir, que fomos colegas, né, no cursinho, ele entrou na Santa Casa, na Paulista, eu vim acompanhando a sua trajetória a vida inteira. E rapidamente descobri que você demonstrou nessa sua palestra, para mim, uma espécie de fecho. Eu sempre penso o seguinte, que a demonstração da sabedoria está em associar a modernidade com a tradição. Foi o que você fez aqui conosco, recuperando todo esse papel da profissão médica, o que é o melhor para a profissão médica, e trazer os novos avanços, sem negá-los, temos que aproveitá-los. Então, para mim, isso aqui é um sinal de sabedoria. Essa altura da sua vida de professor e de médico, acho que você atingiu esse ponto da sabedoria. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para você, a não ser cumprimentá-lo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado, doutor Smith. Nós temos mais 5 minutos, então só vamos parar o Flávio e depois o Pompeu. Peço que cada um, no máximo, 2 minutos para dar tempo. Dá tempo porque eu só queria dizer, Samir, somos amigos há tantos anos. Desde o Matsud, seus cursos de emergência, ao qual eu tinha a honra não só de assistir e aprender, como dar aula. Você não mudou nada, só melhorou. Eu digo que você não envelhece. Você fica mais experiente a cada ano que passa. Meus parabéns, sua palestra foi maravilhosa e é uma honra ser seu amigo. Obrigado, Kirish. Nossa amizade tem muitas décadas vividas. Nós nos acompanhamos numa distância muito próxima. Eu conheço a tua caminhada e você conhece a minha. Muito obrigado. E eu cito sempre o seu livro maravilhoso, que você levou 4 anos fazendo. E eu sempre digo que também é um novo Kirish que eu conheci ali com aquele livro. Obrigado, Flávio. Pompeu, por gentileza. Boa tarde a todos. Já foi dito aqui que vários alunos que estudavam direito extra de questionar o professor Samir Haslan. Eu me sinto muito à vontade, porque nós somos contemporâneos. Primeira turma da Santa Casa, a primeira turma da Unesp, e tivemos inúmeras reuniões científicas e pessoais juntos, e principalmente, que talvez não foi dito aqui, mas o professor Samir Haslan é um excelente obstetra. Nós fomos colegas da casa maternal de plantão e inclusive, por questão de currículo, não, mas para arrumar um emprego, eu tinha feito o curso da maternal e tinha que ser especialista para ser assistente, e eu prestei concurso, e a casa maternal tinha um programa excepcional, e eu tenho tido especialista de ginecologia obstetrícia, que ninguém escute nem passe para frente, mas essa é a verdade. Mas sempre tive uma enorme admiração para o Camilo. Tudo que foi dito aqui é isso mesmo, é isso mesmo.
Agora, com relação aos exames, só para tirar 2 tópicos, o tempo é muito curto. Nós somos obrigados a pedir mais exames, mesmo na clínica privada. Peça, eu faço urologia, peça um exame de ultrassonografia abdominal total e ponham como observação prostatismo. Não fazem o exame, porque tem que colocar aqui no abdômen total, tem que botar pelve também, abdômen mais pelve. Meu Deus do céu. Para se fazer uma cirurgia de herniografia, o paciente tem lá o exame físico, está lá o buraco, a tumefação, o que quer, aquilo contém na prova, precisa ter uma comprovação de uma ultrassonografia de parede abdominal. Isso é um escalado, não é? Mas é assim que... Mas foi excelente a sua apresentação, Samir. Nostálgica. Me fez lembrar o professor o Dário Birolini, que está nos ouvindo, e eu fui sempre o assistente dele. Eu fui 10 anos assistente de cirurgia geral do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e eu vinha atrás do Dário. Eu tinha muita amizade e uma profunda admiração pelo Dário. E eu fazia uma brincadeira com ele. Eu peço liberdade de novamente fazê-la. Eu dizia sempre, porque o Dário é um sujeito de uma cultura médica impressionante, um excelente cirurgião. E eu dizia para ele, eu era subalterno, mas eu dizia para ele, assim, nos corredores, Dário, eu tenho um cirurgião ideal na minha cabeça. Qual que é o cirurgião ideal? Eu disse, olha, Dário, o indivíduo que tem a sua cabeça e as minhas mãos. Então, me desculpa eu lembrar isso, Dário, se estiver aqui, ele comprova, mas é por brincadeira, por favor, eu compreendo e admiro a humildade. Samir, foi um enorme prazer revê-lo e vê-lo bem. Você pode ser idoso como eu, mas velho nós não abrimos mão, isso não. Obrigado, Pompeu. Você lembrou da casa maternal, eu não me lembrava disso aí. Foram 3 anos vividos lá com o professor Delácio. Gaspar está aí? Cadê o Gaspar? Está lá. Foi um dos maiores didatas que nós conhecemos. Uma figura fantástica. E foi uma experiência enorme. Eu cheguei a fazer 18 partos num dia, viu, Baracá? Mas o recorde era de um aluno da Escola Paulista, Ernesto Jacinto Cola, que fez 23 partos num dia. Muito obrigado. Eu queria agradecer uma vez mais ao professor Ramires Arlan. Alguns nomes aqui foram caros para mim. O professor Eugênio Ferreira foi meu professor, cirurgia também. A casa maternal, que eu também participei, na época o diretor era o professor Delácio. Ambos foram membros dessa casa também, ilustres membros, né? Então, é uma honra muito grande recordar todos esses nomes e a sua palestra. Eu vou passar às suas mãos, professor, um singelo certificado da sua presença aqui, mas esse é da Academia de Medicina de São Paulo, e com o nosso agradecimento pela palestra sobeja que o senhor nos deu aqui. Muito obrigado. E uma vez mais também obrigado ao querido Ramiro Corione, nosso confrade, pela indicação de tantos nomes que me deu a brilhantar essas tertúlias. Muito obrigado a todos vocês e os convido não somente para a reunião do mês que vem, mas que também revejam, assim como eu faço sempre, as tertúlias, que em breve, daqui uma semana ou 10 dias, estará no site da nossa academia. Muito obrigado pela presença de todos. Iniciativa essa, que diga-se de passagem, começou na gestão passada, liderada pelo nosso querido José Luiz Gomes Amaral. Muito obrigado.